número 6 aí, eu tenho a parábola abaixo, representa o lucro mensal, né? Obtido em função do número de peças vendidas, né? Vou só aqui para a gente poder desenhar nessa questão, né? Nós temos aqui o eixo que nos dá o lucro, e aqui no eixo X, né? O eixo X, ele não dá os números de peças. Então, tipo assim, quando eu produzir 300 peças, eu tenho um lucro máximo que seria o lucro de R$ 800, certo? Se você observar, né, nessa distribuição, aqui a partir do momento do zero, que seria a origem, se ele começar a produzir até 100 peças, ele tem um intervalo aqui que o lucro dele vai ser negativo, né? Ele tem as despesas fixas dele, né? E ele vai ter um intervalo que ele vai ter o lucro negativo. A partir do 100, nesse ponto, o lucro dele vai ser exatamente zero. Se ele produzir 100 peças, o lucro dele vai ser zero. E aí o lucro dele vai aumentando de acordo com coisa, até que ele chega no lucro máximo. A partir de 300 peças, o lucro dele volta a diminuir, né? Tipo assim, volta a diminuir. Quanto mais peças, até que ele chega nesse ponto, o lucro dele vai ser zero de novo. Então, se você pegar uma função, a parábola ela é simétrica. Então, se a distância daqui até aqui é 200, daqui até aqui também vai ser de 200. Se daqui vai 200, então 100, 300, 300 mais 200, 500. Então, aqui, esse outro ponto que ele vai ter vai ser o 500. Certo? Agora a pergunta. Então vamos lá. Pergunta C pergunta o número de peças que torna o lucro nulo. O lucro nulo, então, em 0 e 500 peças. 0 e 500 peças o lucro é nulo. Os valores de x que tornam o lucro negativo. Então o lucro é negativo de 0 até 100 peças ou acima, maior do que 500 peças. Certo? Então de 0 a 100 você tem o lucro aqui negativo, que está dando aqui, e acima de 500 peças também gera prejuízo, tá certo? E agora aqui ele pergunta o número de peças que devem ser vendidas para o lucro seja de R$ 350. Então, para o lucro ser R$ 350, tipo assim, 350 vai estar por aqui, assim, mais ou menos. Então, vão ter, né, dois valores que vai ter um lucro de 350, que a gente vai ter que descobrir quais são eles. Primeiro passo, a gente vai ter que descobrir qual que é essa função. Então, eu vou voltar aqui, só esse aqui, voltar com esse desenho. Então, eu preciso ter essa função. Para eu ter a função, eu sei que essa função é do segundo grau. Então, é do tipo ax² mais bx mais c. Mas como eu tenho as raízes que é 100 e 500, o que eu vou fazer? Vou trocar o f de x por y e vou usar aquela forma x, aquela forma fatorada, que é x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Eu tenho uma raiz que é 100 e a outra que é 500, então y aqui vai ficar a x menos 100, x menos 500, ok? Aqui já é a minha função do segundo grau, mas eu ainda preciso encontrar esse ponto A. Para encontrar o ponto A, eu vou usar esse ponto. Quando o x for 300, o y é 800. Então, 800 é o y. Eu vou até trocar a cor aqui para... Então, 800 para o y é igual a vezes o x, no caso é 300. 300 menos 100. 300 menos 500. Ok. Então, 800 é igual a vezes 200 vezes menos 200. 200 vezes 200 dá 400. 4, 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 0. Mais com menos vai dar negativo. A é igual a 800. Esse 40.000 vai passar dividindo. Então, A vai ficar 800 dividido por menos 40.000.
tá? Observa que o A está dando negativo, porque mais com menos é menos, tá? Eu vou dividir isso por 800 em cima e embaixo para simplificar, tá? Dividido por 800, ele vai dividir nas 50. Então eu vou ter que mais com menos dá menos. O A vai dar 1 sobre 50. Bem, simplificando, eu dividi o numerador e denominador por 50. Cheguei que o A vale menos 1 por 50. Então eu vou voltar naquela função. Vou voltar aqui com o meu vermelho. Então vamos lá. O Y vai ficar menos 1 sobre 50, que multiplica x menos 100 vezes x menos 500. Deixa eu botar aqui que é mais grossa. Canetinha mais grossa, melhor, né? Uns 50. Aqui faz o chuveirinho. No caso, eu não vou fazer esse chuveirinho, não, porque aí para achar a função, porque se eu quisesse achar A, B e C, tudo bem. Mas eu quero que o lucro seja 350, né? Então eu vou ter que fazer. Então eu vou passar que o lucro é o Y. Então o Y vai ter que ser igual a 350. 350 é igual a menos 1 sobre 50, que multiplica x menos 100, x menos 500, tá? Aí, qualquer forma que você resolver, eu vou passar isso aqui para cá multiplicando, que vai ficar mais fácil para mim, tá? 350 vezes 50 vai dar 17.500, então vai dar menos 17.500. Eu já estou trazendo esse negativo para cá. E eu do lado de cá, x menos 100, que multiplica x menos 500, tá? Vou fazer o chuveirinho aqui. 17.500 igual x vezes x ao quadrado, x vezes menos 500, menos 500x, menos 100x, 500 vezes 100, 500 vezes 100 é só aumentar o zero, né? Vai dar 50.000, tá? Então, aqui ficou menos com menos, vai dar mais 50.000, tá, gente? Não sei se vai dar para colocar o zero aqui. E vou colocar embaixo aqui mais 50.000. Tá, vou puxar um pouquinho para cá, vou tentar diminuir um pouquinho a letra. Vai ficar x ao quadrado menos 500x. Menos 500x com menos 100x dá menos 600x. Já vou botar de uma vez. 600x. E esse 50.000 mais 50.000 tá, 50.000. Esse 17.500 eu vou passar pro outro lado somando. Mais 17.500, tá? Então ficou igual a zero. X ao quadrado menos 600x mais 67.500, tá? A minha função aqui da equação ficou positivo porque eu passei esse negativo daqui para o outro lado, tá, gente? Por isso que ficou positivo, né? Aí essa equação de segundo grau vai me dar os resultados lá. Então vamos ter que fazer Bhaskara, né? Delta B ao quadrado, que é 600 menos 600 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 67.500. Então vamos lá, 600 ao quadrado dá 360.000, menos 4 vezes 67.500, isso vai dar 90.000. Então nosso delta deu igual a 90.000, tá? Seguindo, x é igual a menos o b, menos o menos 600 dá 600, mais ou menos raiz de 90.000, tá? Então, a raiz de 90.000, que dá 300, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, somando aqui, dá 900 dividido por 2, 450, uma raiz, e a outra, 600 menos 300, 300 dividido por 2, 150. Então, nós temos dois valores. Voltando lá no desenho, que é o que eu já tinha explicado, um valor vai ser isso aqui, ó. Quando o nosso x for 150, ele vai lá no 350. E o outro vai ser quando ele for 450,
ele vai também no 350, né? Seria 2 pontos que ele vai lá, tá certo, galera? Então, valeu.